Nosso próximo tema aqui continua com o nosso desafio de dados, mas muito focado no mundo offline. Então, eu vou chamar aqui, só para participar desse próximo papo, Eduardo Pérez, Herbert, Bruno e Leandro. Vai mediar esse assunto todo é o Caio Túlio. Prazer ter vocês aqui com a gente. Tudo bom? Obrigado. Tudo bom? Como é que tá? Tudo bom? Bom. Opa, obrigado. Bruno, né, Megali? O formato é... Não, prazer. É o mesmo. Senta aí, você pilota. Tá bom. Meia hora. Você me avisa, né? Bom, então temos aqui o Bruno, Megali, Eduardo e o Herbert. O Bruno é da HBO, do Globo, Eduardo do Globo e Globosat. Bom dia, pessoal. Eu sou o Caio. Então, vamos lá. A nossa conversa aqui hoje é sobre como é que os dados ajudam ou até podem atrapalhar no caso do mundo offline. Então, nós temos aqui Globo, temos HBO e a Globosat. Para a gente transformar essa conversa em algo bastante útil para todos nós, eu queria fazer algumas perguntas para vocês, que eu vou fazendo aí durante o nosso encontro, e vamos tentar entender como é que essa montoeira de dados, essa quantidade fantástica de dados que temos à nossa disposição, ajuda no negócio de cada um, né? Então, vamos começar com o seguinte. Quais seriam, para cada um de vocês, as 3 principais métricas que vocês usam, que vocês aproveitam bem, que têm melhor desempenho no mundo offline? 3, só 3. Vamos começar com o Bruno. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Obrigado, Nova Bra, amigos do mercado, pela oportunidade de falar um pouquinho aqui, estar com essas feras aqui na frente. Bom, atualmente, no Grupo HBO, a gente está vivendo um momento de muitas mudanças, né? Somos um canal linear, mas o grupo está mudando. Falando em métricas, atualmente a gente trabalha basicamente com métricas de televisão por assinatura, CPM, CPP, mas o que a gente tem buscado entregar cada vez mais é um pouco mais de inteligência na análise, quando a gente faz um mapeamento, um estudo de audiência, porque a gente tem, nesse estudo, muitas informações que ficam sendo muito superficiais. Então, comportamento, a gente solicita muito para a nossa matriz de estudos de TGI de comportamento para que a gente possa entregar cada vez melhor e não ficar somente nas métricas que o mercado nos passa, né? Principalmente nas agências de publicidade, como um CPM, simplesmente atingir essa métrica e fazer uma entrega quantitativa, né? Não qualitativa. Então, a gente tem buscado melhorar a entrega, mas basicamente são essas métricas que o mercado nos solicita. A tua entrega são filmes? Sim, principalmente em filmes e séries. Filmes e séries. Isso, a gente tem um canal comercial, que é o Cinemax, e no break publicitário, através de estudos de audiência cruzado com as métricas que os anunciantes nos passam, nós tentamos chegar nesses parâmetros para, como eu te falei, chegar no patamar numérico que os anunciantes nos pedem. Globo. Primeiro, a tua entrega é uma enormidade de entrega, imagino, né? Então, você pode dizer para a gente rapidamente qual é a entrega da Globo e quais as 3 principais métricas? Assim como a HBO, a gente também está num esforço enorme de transformação, né? Então, a gente tem agora uma visão de um só grupo, uma só Globo, e o que a gente faz cada vez mais
é a integração entre o offline e o digital. Eu estou numa área do Grupo Globo que é chamada de inteligência digital, justamente porque ela consolida as iniciativas de publicidade na TV linear e no digital a partir da análise dos dados. Então, para a nossa área, os indicadores são aqueles baseados em dados mesmo, assertividade, segmentação, viewability, mas em termos de TV a gente tem algumas questões aí de métricas voltadas para alcance, e na união dessas campanhas publicitárias é que a gente consegue pegar o melhor do linear e o melhor do digital. Obrigado, Eduardo. Bom, Herbert. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bom dia. Eu acho que, assim, para fugir um pouco disso, todo mundo já sabe quais são as métricas que televisão trabalha e tal. Eu acho que o tema do painel é o desafio do offline, né? Para a gente contextualizar um pouco, eu acho que é importante a gente dizer que essa era de dados que a gente está vivendo, ela começa de uma velocidade muito maior com uma coisa chamada cloud computing. A tecnologia cloud começa lá nos idos de 60 a ser desenvolvida, e ela só foi para o mercado pela Amazon por volta de mais ou menos 2006. Não coincidentemente, em 2007 a gente tem o lançamento do iPhone, e dali para cá a gente começa uma revolução de dados. Ou seja, esse não é um desafio só dos veículos offline, né? Todas as empresas que nasceram antes dessas datas, e mesmo empresas que nasceram depois dessas datas, têm um grande desafio para trabalhar de uma maneira completamente diferente, numa velocidade que a gente nunca imaginou antes, né? Então, uma das métricas que a gente usa lá dentro, que é uma métrica que não é usual, o nosso RH, por exemplo, tem tentado tornar a Globosat uma das empresas mais legais para se trabalhar, né? Porque a gente acha que essa métrica ela estimula a empresa a trabalhar com dados ou trabalhar num ambiente onde a gente está numa velocidade frenética, né? Conviver com novas formas de pensar, trazer novos perfis de profissionais. Então, assim, essa é uma métrica que hoje a gente usa lá, né? A gente trabalha com conteúdo, né? Conteúdo tem muito a ver com criatividade, produção. Na realidade, você não usa dados para criar conteúdo. Todo mundo vai falar, pô, mas a Netflix usa, né? É verdade, eles usam, mas você, para criar um conteúdo aderente, você tem que estar em temas que eles sejam para frente da época que você está vivendo. E você ainda não tem algoritmos que... Então, você tem que trabalhar com instrumentos intuitivos, colaborativos, né? E, para nós, uma das métricas mais legais que a gente também usa é o consumo de horas, né? Quanto aquele conteúdo está sendo consumido, não importa em que plataforma. Então, esse também é um outro tipo de olhar, né? Obviamente que a gente tem todas as outras métricas de negócios, mas estas são as métricas que a gente hoje... E a gente tem mais algumas que eu não me recordo agora, mas acho que essas duas métricas elas impactam muito o nosso negócio hoje em dia, né? Porque a gente fala... uma outra métrica que a gente costuma trabalhar e medir lá é o quanto a gente está trabalhando colaborativamente. Não só internamente, mas também com o mercado. Então, a gente tem desenvolvido cada vez mais projetos onde a gente traz o anunciante. E no painel anterior aqui também foi mencionado que esses silos de informação, eles atrapalham demais, né? Então, quanto mais transparência a gente conseguir ter, quanto mais parceria a gente conseguir desenvolver, mais abertos a essas novidades, né? Eu acho que a gente consegue se moldar, né? Então, o desafio hoje de dados, ele é um desafio que, paradoxalmente, a gente ficar olhando números e modelos matemáticos também tem uma questão filosófica, tem uma questão de comportamento, tem um componente humano muito forte aí, porque a gente precisa interpretar tudo isso, precisa ter sensibilidade para fazer esse trabalho, né? Então, acho que esses são os pontos que a gente tem procurado desenvolver e, obviamente, todos os outros que todo mundo tem feito aí. Quais são as entregas da Globosat, Herbert? Basicamente, hoje a gente tem entregas em diversas plataformas. Na TV, a gente já tem OTTs, a gente já tem os nossos sites proprietários, a gente já tem os nossos ambientes logados, né? Porque, na realidade, a gente é um modelo por assinatura. A gente tem mais de 40 apps, a gente faz entrega de conteúdo em mobile, ou seja, a gente tem parcerias com plataformas onde a gente entrega o nosso conteúdo
para outros parceiros. Então a gente procura usar as diversas janelas, né, que o conteúdo que faça sentido para o conteúdo, para aumentar e expandir esse número de horas consumidas. Isso só faz bem para o conteúdo. E não é nenhuma novidade. Se você olhar para o cinema já fazia isso brilhantemente, né? Usando as diversas janelas de exibição que ele tinha. Então é só um aumento exponencial de oportunidades que a gente está vivendo e a gente precisa ter muita sensibilidade para extrair todo esse valor. Tá. Você quer se apresentar para todo mundo? Vou me apresentar aqui também. Estava ali fora, acabaram não me avisando, a gente entrou um pouco atrasado aqui. Eu sou Leandro do Estadão, gerente de marketing do Estadão. E aí, já aproveitando a pergunta... A pergunta, eu vou te repetir, é o seguinte. Quais são as 3 principais métricas que vocês olham no Estadão para ter um melhor desempenho no mundo offline? Acho que o desafio também não é muito diferente do que foi falado aqui, né, entre os meus colegas aqui no debate. O desafio hoje está muito em analisar o público que a gente conversa, né, mais do que nunca. Então a gente tem diversas métricas lá de análise de perfil de público, audiência, tempo de permanência também de leitura no site. E eu acho que o maior desafio hoje do veículo de comunicação é a conversão de assinaturas. O jornal ele passa por uma transformação muito grande, onde ele não se enxerga mais como jornal, papel, e sim como conteúdo. Isso acho que vale para quase todos os veículos impressos do Brasil. E como é que a gente monetiza esse conteúdo? Lá atrás se acreditava muito que as pessoas iam parar de ler o jornal e, no final, não é a audiência que cai. O que prejudica mais o mercado do papel hoje é de fato, a queda na renda publicitária pela polarização que a gente tem de publicidade, né, de diversos veículos de comunicação oferecendo espaços publicitários. E aí a métrica mais observada hoje no nosso dia a dia é a de conversão de assinaturas. Se entende, e aí não é só uma posição do Estadão, né, olhando um pouco para fora também, você vê o New York Times, que o jornal vai crescer, a monetização desses veículos vão crescer conforme a assinatura vai crescendo também. Eu sei que é um pouco chato quando você entra num site lá, você lê as 5 matérias e aparece para você que você precisa assinar, mas de fato é enxergar valor na informação, né? Então, por trás disso se criou uma área que hoje tem mais de 80 pessoas dentro do Estadão só avaliando o perfil de navegação, dados desses usuários que acessam o Estadão, para ver como é que a gente pode aumentar esse número de assinantes, como é que a gente pode observar esse público e oferecer para eles e mostrar para eles que a informação tem esse valor. Então, eu acho que, de todas as métricas que a gente usa lá, acho que essa métrica de entender a conversão e a de análise de dados de pessoas que enxergam na informação um papel importante é a mais utilizada no nosso dia a dia. Tá. Bom, só para nos situarmos aqui, eu acho que, não sei se a Globo tem esse dado da parte dos... você deve ter o dado que eu vou perguntar agora, em geral, não da parte específica de assinantes. Mas o que eu queria saber de cada um, rapidamente, é qual é a idade média da carteira de assinantes de cada um. Vamos começar com a HBO. Depois eu explico por que a pergunta do... A HBO tem algumas plataformas, vou falar a idade média do canal linear e da nossa plataforma OTT. Tá? O OTT é o HBO Go. Atualmente, a nossa idade média do assinante de do HBO Go gira em torno dos 30 anos. E dos canais de televisão, essa idade é um pouquinho maior. Entre 35, pegando os canais básicos, até 49. Tá? HBO Go... A HBO linear, ela não temos exatamente a idade média, mas esse é o perfil básico do 30, 35. Sim, a plataforma OTT tem um público mais jovem. Tá bom. Eduardo? Muito parecido, de 25 a 34. Mas já é menor. Que é uma faixa, né? Tá. Dá os 30 que ele Dá os falou, 30 na média. E de 35 a 49 para ambos, TV e digital. Porque as faixas, elas meio que se empatam. Elas não têm uma predominância muito maior de uma perante a outra. Herbert? Na realidade, o nosso modelo de negócio de assinatura, ele é um modelo de negócio para assinatura domiciliar, né? Então, você tem dentro dos domicílios uma composição familiar que te joga... Então, a gente tem, por exemplo, o Gloob, canal infantil, que ele é drivado para a idade de 4 a 9 anos.
Então, a gente tem esse público dentro da audiência do canal. O perfil da assinatura é domiciliar, né? O domicílio faz aquela assinatura e ele tem diversos pontos para consumir isso. Então, na realidade, você driva isso muito mais pelo perfil de cada canal do que pelo perfil da assinatura em si. O que está começando é um movimento B2C, né, onde todo mundo vai começar a lançar seus OTTs e aí sim você vai ter esse movimento muito parecido com o que você tem dos veículos impressos, de ter uma segmentação. Então, a gente hoje já tem o canal Combate, que ele já é vendido diretamente. A gente começou essa operação agora em março, abril, se não me engano. Ainda estamos no início dessa comercialização. Então, obviamente, você vai pegar um público mais velho. Você vai pegar lá entre 30, não tão jovem, né, entre 30 a 45 anos, mais ou menos, é o público do canal, mas que já é na sua audiência e na sua essência. Então, o que a gente vai ver aí, com o nascimento dos OTTs, é uma proliferação desses conteúdos sendo assinados por interesse, e aí sim você vai ter esse advento das faixas horárias. Tá. Das faixas etárias, desculpa. Boa, Herbert. É a mesma coisa aqui também. No jornal impresso, você fala de 34+, é um público mais velho. Na hora que você já vai para a plataforma digital, site, a gente já fala de 25+. E na hora que vai para o Facebook, já cai para 18. Né? Então, depende da plataforma. E olhando Os assinantes via Facebook, a média é 18, é isso? a média 18. Não, os assinantes que vêm via Face, a média é 25. 25. Né? Porque é o acesso ao site do Estadão Assinatura Digital. Tá. Mas no Facebook, a gente já cai para 18, né? Até porque o perfil lá também, a idade é mais baixa. Então depende muito da plataforma de acesso de onde a gente fornece a notícia. Tá. A pergunta tem a ver com a capacidade de cada empresa em buscar novos assinantes e não ficar restrito aos assinantes mais velhos. Coisa que acho que o Herbert respondeu colocando exatamente como qual é a estratégia e qual é a estratégia possível para fazer essa renovação. Tem uma outra questão que é o seguinte, e que tem a ver fundamentalmente com dados e tecnologia, que eu queria saber de cada um. Foi o Herbert que citou a Netflix, a capacidade de streaming e a tecnologia de streaming da Netflix é um negócio invejável, né, do ponto de vista técnico. Eu queria saber que dados vocês estão olhando hoje para medir o streaming de cada uma das empresas, TV Estado e as televisões, abertas ou não, quando são transmitidas via internet. Vamos começar com o Eduardo. Posso começar? Eu vou tentar dar uma visão um pouco mais geral, e aqui eu vou me alongar um pouco falando dessa tecnologia e a questão central aqui do nosso debate, que é o mundo offline, né? Até que ponto existe mesmo esse mundo offline? Até que ponto uma televisão ela é offline? Cerca de 20 milhões de aparelhos já são cerca de aproximadamente isso, Connect TV. Né? Quando você assiste uma TV, você está olhando para o seu celular, para o seu iPad em casa. Então, você está online praticamente o tempo todo. Existem algumas barreiras tecnológicas que fazem, por exemplo, com que a TV linear, né, que a Globo tem uma parte dela, que é a TV linear, muito importante, impeça você de conhecer o consumidor que está consumindo. Hoje não tem a tecnologia necessária para isso. Ou mesmo, quando a gente fala dos canais de assinatura, tem a empresa de telecomunicação que vai fazer a entrega disso, e ela conhece o assinante e não a gente. Então, a gente tem uma certa limitação de conhecer o consumidor. E, no Grupo Globo, a lógica acontece da seguinte forma, e eu acho que é a melhor lógica para poder conhecer esse consumidor. Tudo nasce do nosso conteúdo, que ele é muito rico, é premium, né? Esse conteúdo rico vai trazer audiência qualificada, e a audiência qualificada vai permitir que se conheça o consumidor. E como é que a gente faz para conhecer esse consumidor? A gente tem estratégias de digitização ou digitalização, conforme vocês queiram, para cada um dos nossos produtos. Então, quando a gente fala do OTT, não sei se todo mundo é familiar com a sigla, mas a gente está falando, por exemplo, do Globoplay, do Globosat Play. A gente está falando de tecnologias digitais que permitem capturar o mesmo consumidor da TV linear em outro tipo de mídia, e essa sim vai nos dar os dados necessários para conhecer esse consumidor e falar mais assertivamente com ele do ponto de vista
tanto dos produtos que a gente quer fazer, quanto da publicidade que a gente quer entregar. Então, vocês conhecem bem Globo.com, G1, GE, G-Show, são as propriedades digitais do Grupo Globo, da TV Globo, fora as outras unidades de negócio, como a Globosat. Tem por trás disso uma tecnologia incrível, né? Qualquer interação que você faça por esse conteúdo digital é armazenada essa interação. Eu consigo, usando aquelas ferramentas de EdTech, né? Aqui é uma incubadora, provavelmente deve ter alguma startup que trabalhando com advertising technology, quer dizer, depois eu até queria saber se existe mesmo, tem um monte de ferramentas que conseguem identificar o comportamento desse consumidor a partir, por exemplo, do seu consumo de conteúdo, estratificá-lo a partir da interação que ele faz com esse conteúdo digital, e a partir daí eu começo a conhecer muito melhor essa pessoa para poder atender melhor o anunciante. Então, a estratégia não está voltada só para o streaming. Como eu disse, existe um movimento muito grande dentro do grupo de se movimentar, de fazer essa transformação, né? Esse movimento é uma só Globo. Então, tudo que acontece na TV linear, nas nossas propriedades digitais, nas diversas unidades de negócio, hoje estão baseados em dados o futuro que a gente quer traçar. Tá. E quanto à preocupação em relação ao streaming? Nenhuma. A gente tem a Globoplay, por exemplo, para poder entrar para competir com o Netflix. Vocês provavelmente viram a série The Good Doctor sendo agora tendo muito sucesso no seu case, e a gente está fazendo investimentos massivos para que entremos nessa disputa com muita visibilidade. Tá. HBO? HBO. Bom, como eu comentei no início, após a aquisição do grupo Time Warner pela AT&T, a gente está começando a dar os primeiros passos nessa revolução digital, vamos falar assim. A HBO vê o Netflix, que ganhou muito espaço, como um grande concorrente, porque nós somos produtores de conteúdo também, e o objetivo do grupo atualmente é cada vez mais melhorar a tecnologia para que a gente possa oferecer uma experiência positiva para o indivíduo. Aí, para a audiência. Aí, pensando em dados, a HBO trabalha muito com tempo de consumo, tempo de permanência na plataforma. É algo que tem sido melhorado por novos elementos durante a navegação, mas aqui no Brasil a gente acredita que ainda vai levar um tempinho para o streaming dominar, como tem crescido lá nos Estados Unidos, ainda mais por um problema de infraestrutura do país. Mas os movimentos estão crescendo cada vez mais. O principal modelo de negócio ainda da HBO aqui no Brasil é a assinatura, TV por assinatura tradicional. Mas hoje em dia a gente tem visto que quem tem assinatura e tem o acesso à nossa plataforma OTT, que é o HBO Go, tem gastado mais tempo dentro da plataforma, porque é um hábito novo de consumo de televisão. Cada vez mais está crescendo, a gente busca entender o que a concorrência está fazendo. A gente vê a Amazon com uma movimentação para vir para o Brasil agora. Então, a gente está nesse momento de mudança. E, como exemplo de dados, eu gosto sempre de citar o Game of Thrones, que é o nosso principal produto, né? Acho que é a principal produção mundial em termos de séries hoje em dia, que sim, a gente tem uma entrega muito boa em audiência na televisão linear, mas a gente vê a força do conteúdo, principalmente no mundo digital. A série está há quase 1 ano e meio fora do ar, e a gente vê a força nas redes sociais, em plataformas digitais, que mantém o assunto como um dos mais comentados e já vai fazendo um esquenta para a próxima temporada. Então, o objetivo do grupo é cruzar esses dados, tanto de audiência quanto de perfil de público, para que em um segundo momento, na nossa plataforma OTT, a gente possa gerar uma melhor experiência para o usuário. Herbert? Eu acho que a gente já teve uma abordagem, tanto do ponto de vista mais técnico, do ponto de vista de infraestrutura, tal. Eu queria dar uma abordagem um pouco do lado do ponto de vista do conteúdo, né? Acho que não há uma preocupação com o streaming. Na realidade, há uma necessidade de aprender como usar o streaming da maneira adequada, né? Porque você, de fato, não tem só o modelo Netflix, né? Então, usando como exemplo, a gente fez a transmissão do Lollapalooza,
onde a gente já fazia a transmissão na TV linear. A gente já tinha criado uma inovação de fazer uma transmissão em segunda tela no YouTube. E a gente passou a fazer lives de dentro do evento, né? Com 4 pilares de comportamento sendo explorados dentro do evento e levar isso para o ambiente digital. Então, assim, o modelo da Netflix é um modelo. Esse modelo funciona muito bem para filmes e séries, tanto é que a gente tem o Telecine hoje, que já tem uma plataforma robusta e tem um acervo de filmes mais moderno e em quantidade já disponível. A gente está melhorando essa plataforma. Vem um lançamento para a gente fazer um movimento B2C com o Telecine. Então, assim, esse conteúdo funciona muito bem para esse tipo de plataforma, como séries também funciona. Agora, é difícil imaginar você ter um canal de streaming para OTT de eventos esportivos, né? Então, eu acho que a questão é olhar pelo prisma do conteúdo, ou seja, a tecnologia ela traz mais flexibilidade para o produtor de conteúdo. Então, a complicação ali é do cara que está produzindo esse conteúdo, porque ele vai ter que ser um cara que vai ter que entender de dados, para ele entender melhor o comportamento dessa audiência, que pedaços da mensagem a audiência quer receber e aonde, em que formato, com que tipo de linguagem. Então, essa complexidade, esse enriquecimento de você produzir o conteúdo é que a tecnologia nos traz. E aí a gente volta naquele primeiro ponto que eu havia colocado, que era uma das métricas da Globosat, que é o RH. Como é que você prepara o teu time? Né? Que tipo de informação, de convivência, de experiência você tem que colocar o teu time para ele estar envolvido e ter essa sensibilidade e desenvolver essa sensibilidade. Porque hoje o maior gargalo que a gente vê no mundo da tecnologia, e isso eu tive a oportunidade de estar no evento da Gartner em março, é do ponto de vista pessoal, né? Eles falam do profissional unicórnio, porque um cara hoje que só entende de ciência de dados, um cara que é ninja, faixa preta, né, em todas as questões mais técnicas, esse cara não resolve mais todos os problemas, porque ele precisa entender o negócio, ele precisa ter sensibilidade, ele precisa conseguir dialogar com as outras pessoas. Então, hoje, na realidade, o grande desafio que a gente está vivendo é do ponto de vista realmente de desenvolvimento e abertura pessoal de cada um para a mudança, né? Então, acho que o streaming não é uma ameaça, a tecnologia não é ameaça de maneira alguma, é uma oportunidade. E a gente precisa se abrir e estar disposto a viver isso e aprender, né? Viver eternamente aprendendo a viver nesse novo ecossistema com essa nova realidade. Acho que é um pouco isso que a gente procura fazer todo dia lá. A gente vai ter transmissão do Rock in Rio no ano que vem, vai ser completamente diferente da Rock in Rio passado, o Lollapalooza do ano que vem será totalmente diferente. A gente já está olhando para Olimpíadas no Japão, que será completamente diferente das últimas Olimpíadas. Então, quando a gente olha para a nossa curva evolutiva, a gente consegue claramente notar esses saltos que são dados, que no dia a dia você acaba não percebendo, porque você vai fazendo de uma maneira mais intuitiva e orgânica, né? Então, eu acho que o segredo é você ter um time bem preparado, um time bem formado. Sozinho ninguém consegue costurar ou amarrar todas essas pontas, né? Então, acho que são algumas regras gerais que não só na Globosat funcionam, né? Se a gente olhar para alguns outros exemplos aí fora no mercado, a gente vai ver ele sendo replicado de maneiras similares e tal, mas muito bem replicáveis. Leandro. Vamos lá. Eu falo do streaming, mas acho que quando a gente fala de streaming, acho que é algo mais macro que a plataforma de vídeo como um todo, né? E a realidade que ela é para o Brasil. O Brasil está entre o segundo e terceiro país de maior consumo de vídeo no mundo, né? Então, qualquer veículo hoje que tem as suas diversas plataformas tem que apostar na plataforma de vídeo também. No Estadão não é diferente. A gente trabalha muito as redes sociais, principalmente o Facebook. O Estadão ele é o veículo jornalístico com maior engajamento dentro das redes sociais. E de um tempo para cá a gente tem apostado muito em vídeo por esse alto consumo de vídeo que a gente tem na realidade do nosso país. O streaming ainda é uma aposta dentro do Estadão como forma paga. Existem já alguns testes acontecendo dentro do Estadão de fóruns, summits, que a gente começou a fazer cobrança via streaming para ver como é que a gente pode caminhar dentro dessa linha. A gente percebe que
que nesses primeiros testes a resposta foi muito positiva, porque muitas vezes a gente tem eventos acontecendo em São Paulo, um alto público de interesse em temas específicos, né? Fórum Saúde, agro. Fizemos recentemente o que a gente transmitiu gratuitamente, que era sobre transparência alimentar. E a gente vê como a gente amplifica essa audiência de um evento para 200, 300 pessoas fazendo essa transmissão. E não só isso, a gente percebe também que pode ser uma nova forma de receita, porque muita gente tem interesse em conhecer esse conteúdo, ver esse conteúdo, e não tem a possibilidade de estar presente. Então, acho que o streaming, e não só ele, mas a plataforma de vídeo como um todo, ela possibilita um crescimento da sua audiência, ela possibilita acessos em outros devices, ela possibilita estender o seu conteúdo na hora que você fala numa transmissão diferente da televisão, né? Estava até assistindo o Prêmio Multishow, onde a transmissão no Facebook era totalmente diferente da transmissão na televisão, né? Era de fato uma segunda tela, onde você podia acompanhar o prêmio ali na televisão e os comentários via Facebook. E aí eu acho que são as diversas formas de você aproveitar isso. Seja criando uma plataforma segmentada de conteúdos para você monetizar isso, seja amplificando a audiência de projetos, de conteúdo que você tem nas suas plataformas. Então, lógico, tem um trabalho de dados por trás muito forte, mas é uma realidade muito positiva para todos os veículos. Gente, muito obrigado. Queria agradecer a vocês quatro. Bob me avisa que acabou o nosso tempo. Queria agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Uma salva de palmas, pessoal. Obrigado.